Graças a Deus. Queridos, quero tributar a Deus toda honra, toda glória, todo louvor e cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Temos enquanto o texto, quero louvar a Deus por estar retornando aqui à Assembleia de Deus Sempre de Almas. Convido o nosso pastor Felipe, um amigo de alguns anos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Felipe, pela vida de sua família. Que Deus continue, na verdade, dando graça para o Senhor continuar conseguindo vencer as batalhas, as adversidades, que é reger o rebanho de Deus. Não é fácil. E Deus tem feito prosperar e para nós é uma alegria, viu? Deus abençoe o Senhor grandemente. Nossos irmãos que aqui estão no altar, os abençoe. Louvar a Deus pela vida de Sérgio Paulo, que está comigo esta noite, meu amigo, sempre que pode, me acompanha. Deus abençoe Sérgio Paulo. O cantor, Deus abençoe meu filho. Estou dizendo, viu? Com prazer. Os irmãos, sintam-se todos saudados. Efésios 4, irmãos, a partir do versículo 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. O Senhor já tem falado várias vezes, através dos hinos, o jornal foi feito, a peça, e Deus já continua falando através da sua palavra. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, diga comigo, trato passado, amém, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos repetir o versículo 24, 3. 1, 2, 3. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Feche os olhos e façamos uma breve oração. Querido Deus, nós te louvamos porque tu estás presente aqui. Não merecemos sentir a tua presença, mas carecemos tanto. E te agradecemos por isto, porque quanto o Senhor tem feito por nós. E mais, Senhor, nós estamos aqui, mesmo sabendo que o Senhor tem feito tanta coisa. Ah, como somos ingratos. Mas nós agora queremos abrir o nosso coração para te pedir. Continue presente neste ambiente. Tu sabes que não merecemos o Senhor, mas carecemos da tua graça. Seja bem-vindo, Senhor, neste momento da ministração da tua poderosa palavra. Continue presente neste recinto. O Senhor já tem falado, Senhor, de diversas maneiras esta noite. Mas algo mais o Senhor tem para nos comunicar ainda neste ambiente. Se quiseres batizar com o teu Espírito Santo, Jesus, neste lugar, o Senhor tem toda a autoridade para batizar com o teu Espírito Santo. Se quiseres repreender enfermidades alojadas a partir de agora, todo tipo de incômodo, todo tipo de dor, todo tipo de fadiga muscular, de cansaço, físico e espiritual, o Senhor pode, Senhor, repreender, porque tu és Deus e tens poder sobre a força da enfermidade. Continue conosco, é isto que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, continue conosco, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, e a tua igreja concorda dizendo amém. Sente-se glorificar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, confesso-lhes que ao receber o convite para estar ministrando nesta noite, o Senhor me dirigiu para a carta de Paulo aos Efésios,
mas precisamente no capítulo 4, onde Paulo escrevendo aos Efésios, vai tratar sobre a unidade da fé. Mas eu quero lhes ministrar baseado em um tema muito prático, e o tema para a mensagem desta noite é fundamentos inegociáveis. Repita comigo no 3, 1, 2, 3, fundamentos inegociáveis. Só a igreja, no 3, 1, 2, 3. Fundamentos inegociáveis. Mais uma vez. Fundamentos inegociáveis. Olha para o seu irmão e diga para ele: você sabia que existem fundamentos que são inegociáveis? Amém. Queridos, quando falamos sobre a carta que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, estamos diante de uma narrativa paulina que foi escrita ali em meados do ano 62 depois de Cristo. Paulo ele vai tratar nesta carta sobre o tema central que se refere a Cristo e a sua igreja. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, estamos diante de uma carta, queridos, que é um dos picos elevados da revelação bíblica. Nós percebemos que esta carta aos Efésios, ela vai ocupar um lugar único entre as epístolas de Paulo, transmitindo assim um rico transbordar da revelação divina, brotando justamente da vida de oração do apóstolo Paulo. Paulo ele vai escrever a carta aos Efésios, estando prisioneiro, provavelmente ali em Roma. E quando observamos o contexto onde Paulo estava inserido, principalmente aonde está localizada a cidade de Éfeso, percebemos, queridos, que a cidade de Éfeso ela era uma das 4 cidades mais importantes do Império Romano. A cidade de Éfeso era a capital da principal província da Ásia, situava-se aproximadamente a 1,6 quilômetros do mar Egeu. E para você ter ideia, esta cidade tinha como lugar sagrado o templo da deusa Diana para os romanos e a deusa Artemis para os gregos. Quando meditamos sobre o contexto que Paulo está inserido, percebemos que este contexto está desembocando para o contexto de idolatria, de promiscuidade, de adultério, de prostituição, de apostasia espiritual. Quando lemos, queridos, sobre essa questão de idolatria estabelecida na cidade de Éfeso, percebemos que a deusa chamada Artemis, a deusa Diana, ela era tão importante para o comércio daquela cidade, que ela se tornou a principal fonte de renda para os moradores da cidade de Éfeso. Os comentaristas chegam a dizer que ali foi estabelecido, queridos, uma forma de comércio bancário, de comércio financeiro em toda a Ásia Menor. Ou seja, a população daquela cidade, de cerca de 250 mil pessoas, elas viviam em prol da promiscuidade e da idolatria à deusa Diana. Mas quando percebemos a ida de Paulo para esta cidade, é motivo de nós glorificarmos a Deus. Por que, irmão Carlos? Porque as barreiras impostas pela idolatria, as barreiras impostas pela promiscuidade, a barreira imposta pela apostasia espiritual, elas não foram capazes de impedir a entrada do Evangelho naquele ambiente. Nós sabemos que existe um mundo espiritual que se move, mas neste mundo espiritual que se move, existe um Deus que governa todas as coisas. Meditando sobre este contexto que Paulo está inserido, nós entendemos que mesmo que o diabo estabeleça os seus principados, estabeleça suas cadeiras de poder em certos ambientes e em certas cidades, Deus continua sendo Deus e não perdeu o comando do trono. Deus envia Paulo para estabelecer ali uma ponte missionária que alcança a cidade de Éfeso. E Paulo, escrevendo esta carta, ele vai estabelecer a centralidade de Cristo e a unidade da igreja para prosseguimento da propagação do Evangelho de Jesus. O capítulo 4, como já lhes disse, vai falar sobre a unidade da fé. Percebemos que ele, no início do capítulo 4, ele vai comunicar aos irmãos a necessidade deles viverem devoção, de forma devocional, de forma entregue, de forma plena, de forma rendida a Deus. Paulo ele vai se expressar que ele é o preso do Senhor. Ele vai dizer aos crentes que vivam de forma humilde perante a igreja, perante a sociedade. Versículo 2 do capítulo 4, Paulo escrevendo diz que
que os crentes eles deviam se suportar um ao outro em amor, porque se suportando em amor geraria na igreja saúde e não doenças espirituais. Paulo comunica aos crentes também em Éfeso que eles procurassem guardar a unidade de espírito para estabelecer o vínculo da paz, porque Deus não está manifestado em contenda, mas Deus se revela em unidade, comunhão e empatia congregacional e espiritual e social. Paulo também direciona aquela palavra para a igreja dizendo: vocês têm que entender que vocês foram formados e fundamentados em um só Senhor, em uma só fé e em um só batismo. Paulo está dizendo para a igreja: vocês não podem negociar os seus fundamentos. Me dê retorno, meu irmão, por favor. Você não pode negociar os seus fundamentos. Quando Paulo diz no versículo 5 do capítulo 4 que a igreja tem que viver em um só Senhor, em uma só fé, em um só batismo, Paulo está dizendo para os crentes que mesmo que eles estejam inseridos em um contexto de idolatria, olhe para cá, mesmo que eles estejam inseridos em um contexto de prostituição, mesmo que eles estejam inseridos em um contexto de desvario, um contexto de imoralidade, eles tinham que entender que o fundamento que eles estavam estabelecidos era Cristo. Diga comigo: o fundamento que a igreja está estabelecida é Cristo. Paulo está dizendo para eles: o vosso Deus é Cristo, a sua fé é cristocêntrica e o seu batismo é para remissão e arrependimento de pecado. Paulo diz também para aquela igreja: vocês têm que entender e valorizar que vocês têm um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E ele diz que a graça de Deus foi derramada sobre vocês para que o evangelho tivesse prosseguimento. Depois, quando lemos, queridos, a partir do versículo 14, nós percebemos que Paulo, ele vai dizer para eles: não sejam caracterizados como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo está dizendo para os crentes: vocês que foram fundamentados em Cristo, vocês que foram estabelecidos em Deus, vocês que foram batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, vocês não podem se deixar ser envolvidos e dominados e levados por todo tipo de vento que está sobressaindo sobre vocês. Paulo está dizendo: cuidado com a enganação dos homens. Paulo está dizendo: cuidado com as filosofias humanas que são levantadas para distorcer o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo para eles: cuidado, porque sobre vós será lançado muito tipo de investimento. Homens caracterizados e fraudados entrarão no meio de vós como ovelhas, mas na verdade serão lobos devoradores. Aqueles que entram dentro do rebanho de Deus para semear todo tipo de ideologia socialista, todo tipo de ideologia comunista, todo tipo de ideologia esquerdista, todo tipo de ideologia demoníaca, todo tipo de doutrina de demônio. Paulo está dizendo para eles: não sejam envolvidos pela doutrina de Éfeso, sejam envolvidos pela doutrina do Espírito. Não sejam dominados pela deusa de Éfeso, mas sejam envolvidos pelo Deus que vocês servem, que é um só Deus, um só Pai, um só batismo e uma só doutrina. Paulo está dizendo para eles: vocês foram comprados por um preço, vocês foram limpados por um sangue, não sangue de animal, mas o sangue de um homem que se encarnou, o Cristo de Deus, que veio entre nós em forma humana, o verbo que se fez carne e habitou para redimir as nossas almas que estavam sendo levadas para o inferno. Ele está dizendo para os crentes de Éfeso: andem em verdade, porque a verdade é o escudo que lhes leva a Deus. Andem em amor, porque o amor é o vínculo de todo tipo de perfeição. Ele diz também: cresça na graça, cresça em Cristo, que é a cabeça da igreja, porque sem Cristo não tem crescimento, sem Cristo não tem expansão, sem Cristo não tem desenvolvimento, sem Cristo não tem procedimento, sem Cristo a gente não consegue alcançar fronteiras, alcançar perdidos. Ele está dizendo: para ter crescimento, para ter expansão,
desta carta, ele está dizendo em outras palavras: vocês têm que entender que a guerra não é interna. A verdadeira guerra que nós estamos travando é contra demônios, é contra o mundo espiritual. Por isso que ele escreve no versículo 17: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Quando Paulo escreve o versículo 17, no capítulo 4 desta carta aos Efésios, ele está dizendo para eles: vocês já saíram da vida velha, vocês já saíram do mundo velho, e não tem mais necessidade de vocês estar vinculado ou vinculado às práticas antigas que você vivia, praticava antes de Jesus. Quando aplico esta mensagem sobre os fundamentos inegociáveis, eu percebo que o primeiro fundamento da igreja, que a igreja deve firmar e estabelecer, é o posicionamento real. O que é isso, Carlos? Posicionamento real. Quando eu falo do posicionamento real, eu falo de alguém que viveu sem Cristo, mas que de forma genuína, que de forma plena, que de forma total, ele se posicionou de maneira real diante de Deus, diante da sociedade, diante de sua casa, como crente em Cristo, como convertido ao Evangelho de Jesus. Percebemos que vivemos um tempo difícil. Eu estava estudando esta mensagem pensando sobre isto. Vivemos um tempo tão complicado, onde as pessoas não estão se posicionando de maneira real. Vivemos um tempo onde muitos estão dentro do tempo, mas vivem uma falsidade espiritual. O que é isso, irmãos? Pessoas que se transvestem de um bom crente, mas o seu coração é de idólatra. Pessoas que se transvestem de um bom crente, mas o seu coração continua pegado a Deus, a Diana dos Efésios. Pessoas que se transvestem de um bom crente, mas a sua mente continua apegada aos rudimentos deste mundo. Pessoas que cantam em departamentos, muitos estão em certos altares, até mesmo pregando a própria palavra que ele está lendo, mas não vive o posicionamento real do Evangelho. Queridos, eu dizer que eu estava pensando em pregar outra palavra, mas sentado neste altar o Espírito me comunicou: pregue sobre os fundamentos inegociáveis. O primeiro fundamento que aqui eu elevo para lhes aplicar é que nós não podemos negociar o nosso posicionamento real. Olhe para alguém, diga para ele com respeito e carinho: não negocie o seu posicionamento, não negocie o seu posicionamento. A Bíblia nos descreve que Paulo está dizendo a seguinte: não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Paulo está dizendo: não tem como você viver dentro de um ambiente servindo a dois senhores. Não tem como você viver dentro de um ambiente jogando dois tipos de água. O que deve sair de você ou é água cristalina proveniente dos rios da graça, ou é água suja, cheia de lixo, proveniente dos rios de Diana dos Efésios. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você é verdadeiro ou você é falso. Com Deus não tem manipulação, com Deus não tem manobra, com Deus não tem arrumado, com Deus não tem o evangelho fraudado, o evangelho que Paulo prega aqui. Deixa a vida velha e vem para a vida nova. Deixa
interna, congregacional, que transmite espiritualidade, santidade, moralidade, equilíbrio moral. Porém, saindo de dentro das quatro paredes do templo, essa pessoa, ela tira suas vestes de santidade e põe as vestes que lhe dá prazer, que é as vestes gentílicas, as vestes da vaidade e do sentido. Paulo está dizendo em outras palavras para eles, para os crentes de Éfeso: vocês, depois que se converteram a Cristo, vocês que se renderam a Jesus, vocês receberam um novo nome e vocês receberam uma nova veste. Receberam um novo nome e vocês receberam uma nova. Mas por que Paulo instrui aos crentes de Éfeso a não estarem andando como gentios na vaidade do sentido? Ele está dizendo: essas vestes não são vestes apenas que resplandeçam a sua conduta, mas também são vestes que tratam com o seu entendimento. Por que, irmãos? Porque tem pessoas que transmitem a imagem e a concepção que é convertido, mas a sua mentalidade ainda está vestida pelas vestes da vaidade do sentido. O que são essas vestes? São vestes carnais. Os irmãos estão entendendo, glorifique. Existem dois tipos de vestes: as vestes que recebemos de Cristo e as vestes da vaidade. Diga comigo: vestes de Cristo e vestes da vaidade. Paulo está dizendo: vocês têm uma veste que não pode renunciar. Porém, existe outro tipo de veste, que é a veste da vaidade no sentido. São pessoas que mesmo aqui estão com a mentalidade ainda dominadas e vestidas pela veste do seu sentido, a veste do mundo. Escute só, eu estava aqui sentado, os irmãos devem ter percebido que eu estava meditando bastante, e o Senhor me deu algumas frases. E a primeira frase que Deus me deu, baseada neste primeiro princípio, ou neste primeiro fundamento, que é o posicionamento real, foi a seguinte: a nova vida é gerada na medida que nos entregamos a Cristo completamente. A nova vida é gerada na medida que nos entregamos a Cristo completamente. O que nós devemos fazer para viver e valorizar o fundamento do posicionamento é se esvaziar de mim. Quando eu me esvazio do meu eu, quando eu me esvazio da minha carne, dos meus sentimentos, dos meus propósitos, quando eu me esvazio de mim, eu digo para Deus: eu quero viver uma novidade de vida, eu quero obter as vestes novas e vivenciar o que é viver as vestes novas. O que nós entendemos com esse texto é que o que está em jogo aqui é muito mais do que vestir vestes novas, mas é entender o porquê Deus está vestindo elas. Tem gente que diz: eu quero viver uma novidade de vida, mas na essência do que ele diz, ele não sabe o que ele está querendo. Porque o que é viver a novidade de vida? O que é se vestir de vestes novas? O que é usufruir das vestes que Cristo dá? É usufruir do poder da graça. Quando eu usufruo do poder da graça, eu não consigo retornar para a lama. Quando eu usufruo da essência da graça, eu não consigo trocar as minhas vestes pelas vestes dos deuses deste mundo. Então, para eu viver a novidade de vida, eu tenho que me entregar a Cristo de maneira total. Consequentemente, eu tenho que me esvaziar. Diga comigo: eu preciso me esvaziar. Tudo aquilo que não agrada a Deus, você nesta noite precisa colocar diante do altar. Senhor, eu estou tirando de mim tudo aquilo que não provém de ti. Eu estou tirando de mim tudo aquilo que eu sei que o Senhor não aprova. Eu estou retirando de mim tudo aquilo que o Senhor disse para mim retirar, e até hoje estou preso, estou amarrado a isto. Tem pessoas que têm força de fazer, mas existem pessoas que estão aqui, mas estão presas a rudimentos velhos que não têm força de jogar no altar. E o Senhor está dizendo para ti nesta noite: pelo poder que há em mim, na minha palavra, nesta noite eu vou te dar força para você colocar diante do altar coisas que era para você ter entregue há muito tempo, que vai ser retirado de você. Você não tem força para fazer, mas o Senhor está colocando força em ti para combater esta guerra que há dentro de você até hoje. Tem pessoas que estão me ouvindo
mesmo. Há anos, há meses, pessoas que estão aqui, mas estão com conflitos internos, que estão dilacerando a sua comunhão e a sua com Deus, porque tem coisas que estão dentro de você, que Deus já disse: entrega, retira, lança fora, e você já disse a Deus: eu quero, mas não consigo, eu quero, mas não tenho força, eu até tento ser mais crente, mas tem algo que me prende, eu até tento ser adorador, eu até tento me posicionar, mas as propostas me vinculam ao pecado, os pratos e as propostas me vinculam à queda, e o Senhor te diz nesta noite: eu entendo o que tu queres, mas eu também estou percebendo que não tens força, mas porque tu queres, e por ver o teu coração quebrantado e rendido diante de mim, nesta hora eu estou te dando capacidade para jogar os lixos. O Senhor usa minha boca nesta noite como profeta. Eu estou dando capacidade a pessoas para retirar os lixos. Deus está capacitando as tuas mãos para retirar os lixos que estão dentro de você hoje. Eu quero liberar a palavra nesta hora. Me prepara para uma novidade de vida. Me prepara para um novo tempo. Me prepara para portas grandes do mundo espiritual. Que o céu vai abrir a partir do teu posicionamento. Glorifica a Deus. A promessa que tu tem é muito superior ao lixo que você carrega. As marcas do teu passado são inferiores às promessas grandes que o Senhor te fez. O Senhor está dizendo para ti: não se prenda mais às marcas do passado, se apegue às promessas do presente. Não seja mais envolvido pela tristeza proveniente pela cicatriz do teu passado. Se entrega a Deus de maneira plena, de maneira real, porque o Espírito está te dizendo: eu já te vesti de vestes novas, aproveita. Eu já te vesti de vestes novas, aproveita. Entende que tudo na medida que rendeste já deu na vida. Alma, se rendeste a Cristo, tu vai usufruir do poder da graça. O que é que a graça promove? Sabe o que é que a graça promove? A graça te perdoa. A graça te perdoa. Porque existem duas classes de pessoas. Existe a classe das pessoas que estão no erro e gostam do erro. Existe a classe das pessoas que erraram, mas se arrependeram do erro, se arrependeram do seu pecado. As pessoas que estão pecando e se agradam do pecado, estão satisfeitas com o pecado, se elas não se arrependerem, a sua vida desembocará para uma morte espiritual e física. Mas aqueles que erraram disseram a Deus: eu errei, mas eu estou como Davi e eu devia te pedindo para o Senhor me purificar com o teu sopro e não se apartar de mim, não se tirar de mim o teu espírito. Estas pessoas que pecaram, que erraram, mas estão arrependidas, a graça alcança ela por perdão. Eu quero dizer uma palavra: se você está rendido aos pés de Deus, se você está preservando o fundamento e o posicionamento, mesmo que você tenha errado, o Senhor está dizendo para ti: se você se arrependeu, não cometa mais, porque a minha graça alcança você com perdão e com novidade. Eu estou vestindo crentes de vestes de perdão. Deus está te vestindo de vestes de perdão. Nunca disse isso. Tem gente que chama de tão apegado, tão apegado, tão apegado à carnalidade, a coisas materiais.
eu quero pensar assim. Alguém já me chamou para tu cooperar na obra, tu negaste, porque ele está pegando demais as coisas daqui. Mas o Senhor, pelo poder que é da palavra, ele está dizendo para ti: se posiciona, porque o teu posicionamento vai atrair produtividade. O teu posicionamento vai atrair produtividade. Eu quero perguntar à igreja: vocês estão preparados para produzir mais? Só quem está me ouvindo pregar, vocês estão preparados para produzir mais? O Senhor está aqui dizendo: se posiciona, porque eu cuido do resto. Vou te chamar para receber esta palavra. O teu posicionamento na obra de Deus, o teu posicionamento no reino de Deus, vai atrair de cima para baixo produção, 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 produção. E prepara para produzir como tu nunca produziste. Uma porta de produção é aberta na sede de alma desta noite aqui. E prepara para produzir. O meu posicionamento vai para a produção. Sabe o que eles puxam Felipe? Deus está vestindo alguém do veste de perdão. Tem gente que não queria cooperar, vai dizer: eu vou cooperar. Tem gente que dizia: não conta comigo, agora vai dizer: eu estou aqui, estou pronto. Voz que é suada, e o Espírito me comunica para dizer: se a igreja brasileira, essa igreja mundial, se posicionar de forma real diante de Deus, nós usufruiremos do avivamento nunca visto antes da história. E eu não vou voltar para a festa da parte de Deus nesta noite. A sua palavra é para dizer: há um avivamento vindo sobre o Brasil, há um avivamento vindo sobre o mundo, porque a igreja vai se posicionar. Facilidades para a nossa juventude se perder. A moralidade está sendo desprezada. Os bons costumes estão sendo desprezados. Estão canalizando a Bíblia para retirar palavras que para alguns é ofensa, quando na verdade é amor. Porque palavras que para alguns é ofensa, no contexto original da Bíblia é amor, porque Deus ele não quer perder. Sabe o que está acontecendo hoje? Facilidades para perda e deficiência para ganho. Paulo, quando escreve esta carta, ele está dizendo para eles: vocês têm que entender que existe uma facilidade para a perda, existe uma facilidade para o envolvimento com os deuses de Éfeso, existe a facilidade para o envolvimento da vaidade. Vou dizer uma
coisa para vocês. Eu prego há alguns anos, graças a Deus. E algumas experiências eu tive. Experiências positivas, experiências negativas. Mas eu quero falar das negativas para a gente aplicar. Vemos ambientes onde estão lotados, mas as pessoas que ali estão não entendem o porquê de estarem ali. E eu vejo o Paulo dizendo para os crentes de Éfeso: vocês sabem o que vocês estão fazendo aí. Ele está dizendo: vocês entendem o porquê Deus está escrevendo aqui. Porque eles, no capítulo 4, versículo 5, ele diz: vocês foram formados e vocês servem a um só Senhor, a uma só fé e um só batismo. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês foram ensinados. O que eu entendo com isso? A gente só se perde se quiser. Mas o que está acontecendo com a minha geração, com a nossa geração? Estamos vivendo em um ambiente onde pessoas estão nos ouvindo. São boas pessoas, ou bons ouvintes, mas deficientes na aplicação, na praticidade, no viver. Pessoas que são boas no ouvir e falhas no praticar. Uma geração que gosta de ouvir, mas não gosta de viver. Paulo diz para eles: vocês ouviram, vocês leram, vocês foram ensinados, vocês foram fundamentados. Vocês sabem que o fundamento é inegociável. Mas por que mesmo a gente sabendo que o fundamento é inegociável, a gente quer negociar? Porque a nossa geração é fácil de ouvir e deficiente de viver. Mas eu entendo que quando eu valorizo o viver e valorizo o ouvir, eu estou dizendo para Deus: eu te adoro sem reservas. Eu estou dizendo para Deus: os rudimentos do mundo não, eles podem ser tóxicos, mas eu sei que me posicionando diante de ti eu serei saudável. Eu estou escrevendo aqui sentado e uma frase me veio ao coração. Eu gosto de escrever que os rudimentos do mundo eles são tóxicos, extremamente prejudiciais aos fundamentos da fé. O que são isso? Coisas que estão entrando dentro da igreja que a gente está achando bonito. Eu não sei se vocês estão percebendo, tem coisas que a gente está vendo hoje no meio do povo de Deus, que há 10 anos atrás eu fui criado no Evangelho, eu nunca vi. Tem coisas que estão entrando no meio da igreja para angariar a reação. Mas quando na verdade existe uma reação, mas não existe viver. Pessoas que reagem, mas que não vivem. Quando os rudimentos do mundo entram dentro da igreja, no ambiente de adoração, e quando há uma reação e não há o viver, logo o fundamento da minha fé está sendo desestabilizado. O meu posicionamento está sendo fragilizado. E há uma geração que está aqui, me ouve, que ela é responsável em valorizar o fundamento, que é preservar o posicionamento. Porque nós temos vergonha de expor que somos crentes na universidade. Eu digo nós, a geração. Porque nós, a maioria das vezes, temos vergonha de entregar uma literatura, mas não temos vergonha de entregar um santo espírito. Eu estou ficando um pouco estressado estes dias porque pessoas que eu nunca vi a evangelização entregando uma literatura fica na frente das igrejas entregando com maior alegria um santo político. Pessoas que servem pelo benefício e não servem pela manifestação da graça. Quando eu sirvo pelo benefício, eu sou comprado e envolvido pela matéria. Mas quando eu sirvo a Deus envolvidos, dominado pelo benefício da graça, a matéria não me compra e não me corrompe. Ou seja, o que me domina não é o terreno, é o divino. Mas existe dentro das nossas igrejas o grupo dos terrenos e o grupo dos divinos. O grupo dos terrenos são aquelas pessoas que servem a Deus perturbando o Evangelho. São aquelas pessoas que servem a Deus dominados pela vaidade do seu sentido. São aquelas pessoas que servem a Deus, que quando o pastor doutrina ele diz: o que mais tem aí é igreja para congregar. Vivemos em um tempo onde as pessoas não querem ouvir o não de alguém. Vivemos em um tempo onde a nossa juventude está insubmissa. Vivemos em um tempo onde os nossos ensaios dos jovens estão sendo caracterizados como verdadeira palhaçada. Eu cresci em ensaios de juventude que jogam batizados com o Espírito Santo ensaio. Eu cresci em ensaios de juventude que
não posso negociar a rigidez, a solidez da aliança. Diga comigo, por favor. Solidez da aliança. O que está acontecendo? Por que Paulo diz isso? Ele diz isso para os crentes de Éfeso, para eles aplicarem da seguinte maneira: vocês não podem ser sensíveis, vocês não podem aderir à sensibilidade da aliança. Que sensibilidade é essa? Uma geração que não pode viver sob regra, uma igreja que não quer viver sob regra. A aliança que fizemos com Cristo, irmãos, atrai para a gente regra. Diga comigo, regra. Regra. As regras da cruz são atraídas para os carregadores. Se você estivesse entendendo o que eu estou dizendo agora, você está glorificando a Jesus. Aleluia. As regras da cruz são atraídas para os carregadores. Quem são os carregadores? Nós carregamos a cruz que expõe Cristo e expõe que temos aliança com Cristo. Mas o que está acontecendo conosco? Uma sensibilidade da aliança. Porque você está percebendo que pessoas se convertem hoje? Você discipula ele, você olha por ele, você visita ela, você liga para ela, você liga para ela, vai na casa dele. Quando ele precisa, você dá por ele. Mas por qualquer coisa não quer saber de Jesus. Vivemos o tempo da sensibilidade da aliança. Pessoas que não entendem o que é ser crente, pessoas que não entendem o que é ser convertido, pessoas que não entendem a necessidade de se apartar do mal e viver da santidade, pessoas que não entendem a necessidade de orar, porque nós estamos a cada dia desembocando para movimentos de inchaço e desprezando o posicionamento da oração. Porque na maioria das vezes resolvemos com os nossos braços e na minoria buscamos o altar da oração. Quando eu não oro, quando eu não me rendo, quando eu não me envolvo com a graça, a minha aliança racha. E a aliança rachada traz infiltração. Pessoas que estão mofadas por dentro. Quem me ouve, diga amém. Pessoas que estão mofadas por dentro, porque existe uma infiltração da aliança. Escuta o que eu vou lhes dizer agora. Aliança rachada não aguenta pancada. Glorifica a Deus. Aliança rachada não suporta a pressão. Mas sabe o que o Senhor está dizendo para você?
formações, uma colega de curso, crente. Nós éramos de grupo de 5. Graças a Deus, os 5 nossos grupos eram pessoas de bem. E essa cidadã, crente, entrou no curso crente. Porém, acontece que no decorrer do tempo, ela se deixou ser envolvida pelos rudimentos. Uma menina que era dedicada na evangelização, juntamente com o seu noivo, que era dedicada na escola bíblica dominical, que era dedicada nos cultos de ao ar livre, prestou um concurso público federal e nos pediu oração. E a gente orou. A gente disse para ela: vamos orar, porque a porta de Deus abriu para você no tempo, o Senhor vai chamar. E ela lutando com o noivo dela para lá, para cá, para lá, para cá. Foi aprovada, mas não foi chamada ainda. Quando eu desespero, recebo a notícia: fulana foi chamada. Até aquele momento era crente, estava no aperto. Escute onde eu vou chegar. Estava no aperto, era crente, prova, matutino, consagração, escola bíblica dominical, prova. Só que eu vi Deus abençoando alguém que não servia a Deus pela essência da presença, mas que servia a Deus pela ação do seu serviço. Quando ela é chamada para trabalhar, aquela menina crente começou a deixar de ir para os cultos. Aquela menina crente começou a mudar a forma de se trajar, porque o que o diabo faz é tentar dispor, manchar a tua moral, o teu nome, o teu corpo. Tem gente que acha bonito andar mostrando o corpo. Isso aí é vulgaridade. Porque quem é santo não precisa se apresentar. Quem é santo se guarda e se apresenta para alguém que Deus está preparando para ele, para ela. Essa menina começou a viver uma vida totalmente desregrada. A gente entrou em oração por ela. Quando menos espera, a menina crente, pobre, desempregada, estava concursada, praticamente formada em escritório de advocacia. E ela vai fazer, sabe o quê? Ela vai colocar um pince no nariz. Ela coloca um pince no nariz. Depois que ela colocou um pince no nariz, o relacionamento com o noivo crente começou a desandar. Depois que desandou o noivado, ela fez várias tatuagens no corpo. Aonde está ela? Dominada pelo rudimento. Uma pessoa que ouvia, uma pessoa que via, uma pessoa que lia, mas uma pessoa que deixou a aliança ficar rachada. Sabe o que está acontecendo com muita gente boa dentro da igreja? Aquele pouquinho em pouquinho a aliança vai rachando, a aliança vai rachando, a aliança vai rachando, a aliança vai rachando. Quando não tem nada, é a crente da igreja. Quando Deus começa a dar alguma coisa, a aliança vai rachando, a aliança vai rachando, a aliança vai rachando. Mas sabe o que Deus está dizendo para ti? Não deixe chegar ao ponto da aliança rachar. Tem gente aqui farta que Deus me comunica que está com a aliança rachada. E Deus por dia mais está dizendo para ti: eu te trouxe desta noite para tu ouvir esta palavra. Quero eu que tu se posicione, e quero eu que tu, filhos teus tens em mim, que a tua aliança se solidifique. O Senhor vai retirar desejos mudantes. O Senhor vai retirar desejos mudantes do teu coração. Mas eu tenho que encerrar a pregação agora. Mas o Senhor me diz para comunicar para a igreja
localizar-se em Deus. O Senhor me disse assim: diga para eles que alguém vai se achar em mim. Às vezes estamos aqui dentro, mas não entendemos a nossa existência. Mas a sua vida aqui tem um propósito. A sua vida aqui tem um propósito. Olha para cá. A sua vida aqui tem um propósito. Entenda que Deus não te chamou para ficar sentado nos bancos, mas Deus te chamou para ser alguém que vai representá-lo. Eu estou diante de pessoas que ouviram esta palavra, que esta palavra vai gerar em você o desejo de representar o reino. Este desejo de representação vai atrair para você manifestações de dons espirituais. E uma coisa que a nossa igreja precisa é cada dia revestida de poder. Porque para vivermos valorizando os fundamentos, para nos posicionarmos de maneira real, para valorizarmos a solidez da aliança e para nos encontrarmos em Deus, para que vivamos uma vida de localização em Deus, nós precisamos estar revestidos pelo Espírito. Eu quero convidar aqui na frente pessoas que não são batizadas pelo Espírito Santo. Aonde estão as pessoas que não são batizadas pelo Espírito Santo? Todos que não são batizados, venham para ali para frente, eu moro com vocês. Todos que não são batizados, venham para aqui para frente, eu vou orar com vocês. Tem mais gente, pode vir. Deixa ninguém sair agora. Se você não sair até agora, meu filho, porque Deus chama para fazer ainda na sua vida. Quem não é batizado no Espírito Santo, aproveita a oportunidade e venha para cá, vem mais gente. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser idoso, pode ser idosa, pode ser auxiliar que não é batizado, pode ser dirigente que não é batizado, pode ser. Vou fazer o segundo convite. Quem está afastado da igreja? Eu quero saber que nessa noite onde estão os afastados da igreja. Você que não é crente, você que se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero conhecer você. Onde está você? Aonde estão os afastados? Levante a mão. Além você. Já está vindo para Jesus, meu filho? Já está vindo para Jesus. Rapaz, uma abertura de festividade. Rapaz, vem para frente, só vem esse tipo de glória. Aumenta o glória. Dá o microfone para essa Deus aqui. Mais baixinho. Daqui a pouco vocês vão dar no quarto, fica bem baixinho, me ajuda. Tem mais alguém afastado? Tem mais alguém aqui dentro que está afastado da igreja? Tem mais alguém aqui dentro que não é crente, que veio convidado por alguém? Levante a mão para você. Aonde tem? Se tiver, levante a mão. Não tem mais. Mas ele está aqui. Meu filho, olha para cá. Olha para cá. Você fez a melhor coisa na sua vida. Repita assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os teus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me aceita de volta como filho. A paz do Senhor Jesus. Toda a igreja está levando para cá. Vamos orar por ele e ele já vai ficar aqui no meio para receber fogo. Glória, coisa boa é pregar a Bíblia. Jesus, aqui está esse jovem que se rendeu diante de ti agora. Acabou de fazer a sua confissão, Pai, pública, querendo o Senhor como Salvador, como Redentor da sua vida. Perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida agora. Que da cabeça, a planta dos pés, ele ensina um refrigério, uma alívio na sua alma, uma limpeza, um revestimento de graça e de perdão dos teus caminhos. Pelo poder que é no teu nome, nós entregamos a vida e sustenta, firma. É isto que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja está na boca.
frente. Todos que já são batizados, ficam aí atrás e precisam de renovo de Deus, dizendo: Senhor, eu sou crente, mas eu preciso de mais graça, eu preciso de mais poder, eu preciso estar mais firme. Eu sou crente, mas eu preciso firmar mais a minha aliança em ti. Eu preciso me posicionar mais. Eu preciso servir mais. Venha para cá na frente. Israel, tu sabe cantar Deus proverá? Você canta Deus proverá, eu estou sentindo. Depois você canta o sentido de orientar. Faz isso. Vamos trabalhar junto aqui. Todos que estão aqui, feche os olhos. Sérgio, me ajude. Todos que estão aqui, glorifiquem a Deus, porque é um momento sério. Quem está operando e imperando não é a carne. Se você sentir de Deus o comando de falar línguas estranhas, os idiomas, não tenha medo. Porque o que está neste ambiente aqui não é o diabo, é o Espírito Santo de Deus. Comece a cantar Isaías, que daqui a pouco começa a orar. Vai glorificando. Quem já é batizado e quiser orar para os irmãos aqui, as irmãs, vem para cá e vai orando por quem não é batizado. Chora de cada céu.
tempestade de Jesus. Ora por ela e ministro Batista em nome de Jesus está curando, está salvando.
A minha fé, eu estou crendo que Jesus vai te. Oh, glória. Oh, coisa boa. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. Amanhã, continua. Amanhã, nossa cruzada vai ser no meio da rua. Nós vamos proclamar que Jesus vem e quer salvar esta humanidade. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o nosso irmão Thales. Muito obrigado. Deus abençoe. Me sinto honrado por tudo. Isaías e todos os irmãos e irmãs e irmãs. Meus irmãos, aquele material que eu deixo a vocês no grupo.